Eita gracinha. Ei, som. Ei, som. E aí, galera, beleza? Maurício Macedo aqui. Vamos para mais um vídeo do canal Macedo Lendo Game of Thrones. Em que capítulos paramos, né? Vamos lá. Vamos continuar nossa leitura. Não se esqueça de se inscrever. Deixe seu like, comente aí embaixo qual capítulo, qual livro você curte mais da saga de George R.R. Martin, da Guerra dos Tronos. As Crônicas de Gelo e Fogo. Bora lá. Capítulo... É o 2? É o 2. Catelyn Stark. Ok? Tô bagunçado. Catelyn nunca gostara daquele bosque sagrado. Nascera entre os Tully, em Corre Hill, mais ao sul, nas margens do ramo vermelho do tridente. O bosque sagrado que lá havia era um jardim, luminoso e arejado, onde grandes árvores de pau-brasil... Pau-brasil? Não sabia disso, cara. Pau-brasil? Espalhavam sombras sarapintadas por córregos que rumerejavam entre as margens. Aves cantavam em ninhos escondidos e o ar era perfumado pelo odor de flores. Meu Deus. Os deuses de Winterfell mantinham um tipo diferente de bosque. Era um lugar escuro e primordial. 3 acres de floresta antiga, intocada, ao longo de 10.000 anos, enquanto o castelo se levantava a toda sua volta. Cheirava a terra úmida e a decomposição. Ali não crescia o pau-brasil. Aquele era um bosque de obstinadas árvores sentinelas, revestidas de agulhas cinzas esverdeadas, de poderosos carvalhos, de árvores de pau-ferro, tão velhas como o próprio reino. Ali, espessos troncos negros enroscavam-se uns aos outros, enquanto ramos retorcidos teciam um denso dócil elevado e raízes deformadas batalhavam sob o solo. Aquele era um lugar de profundo silêncio e sombras meditativas, e os deuses que ali viviam não tinham nomes, mas ela sabia que naquela noite encontraria ali seu marido. Sempre que ele tirava a vida de um homem, procurava depois o sossego do bosque sagrado. Catelyn fora ungida com os 7 olhos e fora-lhe dado o nome no arco-íris de luz que enchia o septo de Corre Hill. Pertencia à fé, tal como o pai e avô, e o pai deste antes dele. Seus deuses possuíam nomes, e seus rostos eram-lhe tão familiares como os de seus pais. O serviço religioso era um septão com um... Que isso, cara? Que palavra é essa? Com um turíbulo. O cheiro do incenso, um cristal de 7 lados animado com luzes. Vozes erguidas em canto. Os Tully mantinham um bosque sagrado, como todas as grandes casas, mas era apenas um lugar para passear, ler ou ficar deitado ao sol. A prece pertencia ao septo. Por ela, Ned tinha construído um pequeno septo onde podia cantar as 7 caras de Deus. Mas o sangue dos primeiros homens ainda corria nas veias dos Stark, e seus deuses eram os antigos, os deuses sem nome, sem rosto, da Mata Verde que partilhavam com os filhos desaparecidos da floresta. No centro do bosque, um antigo represeiro reinava pensativo sobre uma pequena lagoa onde as águas eram negras e frias. Ned chamava-lhe a Árvore Coração. A casca do represeiro era branca, com ossos e suas folhas vermelhas como um milhar de mãos manchadas de sangue. Uma cara tinha sido esculpida no tronco da árvore, de traços compridos e melancólicos, com os olhos profundamente escavados, vermelhos de seiva seca, estranhamente vigilantes. Aqueles olhos... Cara, eu não apertei pra gravar, né? Porra, me fudi aqui agora.
Idiota, né, mano? Não gravei o áudio. Puta que pariu. Aqueles olhos eram velhos, mais velhos do que a própria Winterfell. Se as lendas falavam a verdade, tinham visto Brandon, o construtor, assentar a primeira pedra. Tinham visto as muralhas de granito do castelo crescer à sua volta. Dizia-se que os filhos da floresta tinham esculpido as caras nas árvores durante os séculos de alvorada, antes da chegada dos primeiros homens, vindos do Mar Estreito. Leitura interessante. No sul, os últimos represeiros tinham sido derrubados ou queimados havia 1000 anos, exceto da Ilha das Caras, onde os Homens Verdes mantinham sua vigilância silenciosa e as coisas eram diferentes. Aqui cada castelo possuía seu bosque sagrado, e cada bosque sagrado tinha sua árvore coração, e cada árvore coração seu rosto. Catelyn encontrou o marido sob o represeiro sentado numa pedra coberta de musgo. Tinha gelo, a espada pousada sobre as coxas, e limpava-lhe a lâmina naquelas águas negras como a noite. 1000 anos de humus jaziam numa grossa camada no solo do bosque sagrado, engolindo o som dos pés da mulher, mas os olhos vermelhos do represeiro pareciam segui-la enquanto se aproximava. Ned, ela chamou com suavidade. Ned, Ned. Ele ergueu a cabeça para olhá-la. Catelyn disse. Sua voz era distante e formal. Onde estão as crianças? Ele sempre lhe perguntava aquilo. Na cozinha, discutindo nomes para as crias de lobo. Ela estendeu o manto sobre o chão da floresta e sentou-se junto à lagoa, de costas voltadas para o represeiro. Podia sentir os olhos ao observá-la, mas fez o melhor que pôde para ignorá-los. Arya estava apaixonada e Sansa, enfeitiçada e apiedada, mas Rickon não está muito seguro. Tem medo? Perguntou Ned. Um pouco, admitiu ela. Só tem 3 anos. Tony! Ned franziu as sobrancelhas. Ele tem de aprender a enfrentar seus medos. Não terá 3 anos para sempre. E o inverno está chegando. Ô frase! Ô frase! Inverno está chegando. Inverno está chegando. Demora 8 temporadas para chegar. Sim, concordou Catelyn. As palavras provocaram-lhe um arrepio, como sempre. As palavras Stark. Todas as casas nobres tinham suas palavras. Lemas de família, pedras de toque, espécies de orações que alardeavam honra e glória. Prometiam lealdade e verdade, juravam fé e coragem. Todas menos as dos Stark. O inverno está para chegar, dizia as palavras Stark. Refletiu sobre aqueles nortenhos. Era um povo estranho, e já era a primeira vez que o fazia. O homem morreu bem, posso lhe assegurar, disse Ned. Tinha na mão um bocado de couro oleado, com o qual fazia percorrer com leveza a espada enquanto falava, polindo o metal até soltar um brilho escuro. Fiquei contente por causa de Bran. Teria ficado orgulhosa dele. Estou sempre orgulhosa de Bran, Catelyn respondeu, observando a espada enquanto ele a esfregava. Conseguia ver as ondulações profundas de aço, onde o metal fora dobrado sobre si próprio 100 vezes durante a forja. É que aço valeriano é aço valeriano! Catelyn não sentia qualquer amor pela espada. Catelyn não sentia amor Catelyn não sentia qualquer amor por espadas, mas não podia negar que gelo possuía sua beleza. Tinha sido forjado em Valíria, antes de a destruição ter caído sobre a antiga cidade franca, quando os ferreiros trabalhavam seus metais tanto com feitiços como com martelos. Tinha já 400 anos e era tão aguçada como no dia em que fora forjada. O nome que ostentava era ainda mais antigo, o legado da Era dos Heróis, quando os Starks eram reis do norte. Porra, pica. Já viu se faz uma porra dessa, um filme, uma série? Foi o quarto este ano, disse Ned. Foi o quarto este ano, disse Ned sombriamente. O pobre homem estava meio louco. Algo lhe incutiu um medo tão profundo que minhas palavras não alcançaram. Suspirou. Bran escreveu-me dizendo que a força da patrulha da noite já não tem 1000 homens. Bem,
É Ben, não é Bran, é Ben. Ben. Ben que escreveu para ele. Não são só disserções. Tem também perdido homens nas patrulhas. São selvagens? Ela perguntou. Quem mais poderia ser? Ned ergueu a gelo e observou o aço frio ao longo de todo o seu comprimento. E só vai piorar. Pode chegar o dia em que eu não tenho escolha a não ser reunir os cavalos e marchar para o norte, a fim de lidar de uma vez por todas com esse rei para lá da muralha. Para lá da muralha? A ideia fez Catelyn estremecer. Ned viu o terror no seu rosto. Mance Raider. Não é nada que devamos temer. Há coisas mais escuras para lá da muralha. Ela olhou de relance a árvore coração. Às suas costas, a casca clara e os olhos vermelhos, observando, escutando, pensando. Seus longos e lentos pensamentos. O sorriso dele era gentil. Você ouve em demasia as histórias da velha ama. Os outros estão mortos. Os outros estão tão mortos como os filhos da floresta, desaparecidos há 8.000 anos. Mestre Luwin, que lhe diria que nunca sequer chegaram a estar vivos. Nenhum homem vivo alguma vez viu um. Até hoje de manhã. Nenhum homem vivo tinha visto um lobo gigante, recordou Catelyn. Já devia saber que não se pode discutir com uma Tully, ele disse com um sorriso triste e devolveu gelo à sua bainha. Não veio até aqui me contar histórias de embalar. Sei bem como gosta pouco deste lugar. O que se passa, minha senhora? Isso Ned perguntando. Catelyn tomou nas suas a mão do marido. Hoje chegaram dolorosas novas, meu senhor. Não quis incomodá-lo até se ter purificado. Não havia maneira de suavizar o golpe, e ela o disse sem rodeios. Lamento tanto, meu amor. Jon Arryn está morto. Os olhos dele encontraram os dela, e Catelyn viu como lhe custou, como sabia que custaria. Na juventude, Ned tinha sido escolhido no ninho da águia, e Lord Arryn, que não tinha filhos seus, tinha se tornado um segundo pai para ele, e para seu outro protegido, Robert Baratheon, quando o rei Aerys II Targaryen, o Louco, exigira suas cabeças. O senhor do ninho da águia erguera em revolta os seus estandartes da lua e do falcão, em vez de entregar aqueles que jurara proteger. E um dia, há 15 anos, seu segundo pai tinha se transformado também num irmão, quando ele e Ned se juntaram no septo de Corre Hill para despossar duas irmãs, as filhas de Lord Hoster Tully. Jon, Ned disse. Esta notícia é segura? Não, ele faz assim, ó. Jon, esta notícia é segura? O Ned que disse, né? Trazia o selo do rei e a carta vinha escrita na caligrafia do próprio rei Robert. Guardei-a para você, disse que Lord Arryn partiu depressa. Nem mestre Pycelle pôde fazer alguma coisa, mas trouxe o leite de papoula, para que Jon não ficasse por muito tempo em sofrimento. Isto foi uma pequena misericórdia, suponho, ele disse. Catelyn via o pesar em seu rosto, mas mesmo nesse momento seu primeiro pensamento era-lhe dedicado à sua irmã, disse Ned, e o filho de Jon. Que notícias há deles? A mensagem dizia apenas que estavam bem, que tinham regressado ao ninho da águia, ela respondeu. Eu preferia que tivessem ido para Corre Hill. O ninho da águia é um lugar alto e solitário, e sempre foi o lugar de Jon, não deles. A memória de Lord Jon assombrará cada pedra. Conheço minha irmã. Ela precisa de conforto da família e dos amigos ao seu redor. Seu tio espera no vale. Não é verdade? Ouvi dizer que Jon nomeou Cavaleiro do Portão. Catelyn anuiu com a cabeça. Brandon? Como é que se pronuncia isso, cara? Pô, quando a gente não vê o nome na série é muito difícil pronunciar, cara. Brandon
Fará por ela e pelo rapaz o que puder. É algum conforto. Mas mesmo assim, vá ter com ela. Ned tentou animá-la. Leva as crianças, enche aqueles salões de ruído, gritos e risos. Aquele rapaz precisa de outras crianças à sua volta. E Lisa não deve ficar só na sua dor. Gostaria de poder fazer isso, disse Catelyn. A carta trazia outras notícias. O rei viaja para Winterfell, à sua procura. Ned precisou de um momento para ver o sentido daquelas palavras, mas, quando as compreendeu, a escuridão abandonou seus olhos. Robert vem para cá? Quando ela anuiu, um sorriso abriu-se no seu rosto. Catelyn desejou poder compartilhar da alegria do marido, mas ouvira o que dizia pelos pátios. O lobo gigante morto na neve, com um chifre partido na garganta. O terror retorcia-se no seu interior como uma serpente, mas forçou-se a sorrir para aquele homem que amava. Aquele homem que não punha fé alguma nos sinais. Porra, que porra de pela desgraçada na minha boca. Sai daqui! Sabia que te agradaria, disse. Deveríamos enviar uma mensagem ao seu irmão, na muralha. Sim, claro, ele concordou. Bem, vai querer estar aqui. Direi ao mestre Luwin para enviar sua ave mais rápido. Ned ergueu-se e ajudou a esposa a pôr-se em pé. Demônios! Quantos anos já se passaram e não nos dá mais notícias do que estas? A mensagem dizia quantos homens traz na comitiva? Penso que 100 de cavaleiros, pelo menos com todos os seus servidores. E vez e meia este número de cavaleiros livres. Cersei e as crianças viajam com eles. Robert virá em passo moderado por causa delas, disse Ned. Ainda bem, teremos mais tempo para nos preparar. Os irmãos da rainha também vêm na comitiva. Ela completou. Ao ouvir aquilo, Ned fez um trejeito. Catelyn sabia que pouca simpatia havia entre ele e a família da rainha. Os Lannister, de Rochedo Casterly, tinham chegado tarde à causa de Robert, quando a vitória era praticamente certa. E ele nunca os perdoará por isso. Bem, se o preço a pagar pela companhia de Robert é a infestação de Lannister que seja. Parece que Robert traz metade da corte. Aonde o rei vai? O rei nos segue. Ele respondeu. Será bom ver as crianças. O mais novo ainda mamava da teta da Lannister da última vez que o vi. Agora deve ter o quê? 5 anos? O príncipe Tommen tem 7 anos. A mesma idade de Bran. Por favor, Ned. Por favor, Ned. Tenha atento na língua. Tenha atento na língua? Será que tem alguns erros aqui de... Ou eu sou muito burro mesmo para ler? Tenha atento na língua. Lannister é nossa rainha. E disse... Como é que lê isso, mano? E disse que seu orgulho cresce a cada ano que passa. Ned apertou-lhe a mão. Terá de haver um festim bem composto com cantores. E Robert vai querer caçar. Enviarei Jory para o sul com uma guarda de honra ao seu encontro, a fim de escoltá-los no caminho até aqui pela estrada do rei. Deuses, como iremos alimentar todos? Maldito seja o homem, maldito seja o seu real couro. E assim finaliza mais um capítulo do livro 1 de Game of Thrones, A Guerra dos Tronos, as Crônicas de Gelo e Fogo, do barbudo lá, né? Do George. Esse capítulo aqui falou muito da Catelyn, né? Das preocupações dela com o rei, com a partida com a ida do... supostamente com a ida do Ned para Kingsland, né? Isso aqui é muito parecido com a série, né? E da notícia que ela foi levar pro Ned sobre a morte de Jon Arryn, que é um cara muito do coração do Ned, do Robert também. Pelo que eu sei, ele faz uma grande participação na revolta do Robert, esqueci o nome, caralho. Rebelião. E por causa disso o rei vai, né, descer para Winterfell com a galera dele todinha para
fazer o grande pedido pro Lord Stark ser mão dele. E isso vai causar né, um certo desconforto na rainha, na Cersei, que ela é uma filha da puta. E na série teve uma morte que pra mim não foi a que eu queria pra ela, não. Mas o próximo capítulo que vamos acompanhar aqui é o da Daenerys. Amanhã sai esse capítulo, tá? Da Daenerys. E tô ansioso para ler ele. O inverno está chegando. Deixe seu like, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou da leitura. O que você acha dos livros, né? E compartilha, comenta, se inscreva no canal. É isso aí. Vamos começando aqui. Valeu.